Eu sou Giovana Zen, professora da Universidade Federal da Bahia e presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu tive a honra de ser convidada a refletir com vocês sobre a seguinte premissa. A apropriação do sistema de escrita, concebido como um sistema de representação da linguagem e não como um código de transcrição de sons, implica interatuar com um objeto cultural, problematizá-lo e elaborar conceitualizações que constituem aproximações sucessivas à sua compreensão. As intervenções problematizadoras das e dos docentes são fundamentais nesse processo. Vamos pensar mais sobre isso. Lá em 1986, Emília Ferreiro publicou um artigo chamado Desenvolvimento da Alfabetização Psicogênese. Nesse artigo, a Emília já afirmava que não se pode permanecer estático diante das crianças à espera do aparecimento do próximo nível e que é preciso fazer algo com o que as crianças pensam para ajudá-las a avançar em suas conceitualizações. E que ajudas são essas? No caso da apropriação do sistema de escrita, é fundamental que as intervenções didáticas realizadas pelas professoras desafiem os estudantes a colocar em jogo o que pensam sobre a escrita. Portanto, é preciso problematizar o que os estudantes já sabem e oferecer as condições didáticas necessárias para que comparem escritas semelhantes, para que revisem as próprias produções e ampliem o repertório de informações sobre como se escreve. Vamos ver um exemplo. Vamos ver a produção de Davi. Ele estava participando da produção coletiva de um jogo de memória e cada criança era responsável pela produção de um dos pares do jogo. O Davi era responsável pelas 2 cartelas do macaco e a professora propôs que eles produzissem as cartelas em dias diferentes. Na produção da 2ª cartela, inclusive, o Davi não teve acesso à primeira cartela. O resultado foi esse. Em uma cartela, o Davi escreveu macaco com M-A-O. E em outro dia, quando produziu a 2ª cartela, escreveu A-C-O. Fica evidente que o Davi produz uma escrita silábica e que já utiliza letras pertinentes. Quando nós possibilitamos que Davi analise as próprias produções e que se depare com 2 escritas diferentes para uma mesma palavra, nós já estamos realizando uma intervenção problematizadora. Por quê? Porque Davi já sabe que a escrita tem estabilidade, ou seja, que não há 2 formas para escrever uma mesma palavra. Isso faz com que o Davi precise agir conceitualmente sobre o objeto e tomar decisões sobre quantas e quais letras deve utilizar e em que ordem deve colocá-las. De nada adianta pedir que Davi repita oralmente cada uma das sílabas da palavra macaco para encontrar qual a letra que representa cada som. Porque, como diz a premissa que estamos analisando, a escrita não é um código de transcrição dos sons. Para ajudar Davi a avançar em suas conceitualizações, é preciso considerar que ele já sabe quais são as letras de macaco. Afinal, ele utiliza todas as letras que compõem a palavra macaco nas 2 produções, ainda que em dias diferentes. No entanto, ainda é preciso compreender conceitualmente como organizá-las. A escrita de Davi revela que saber as letras de macaco não é suficiente para escrever macaco. Para escrever macaco, não basta saber os sons e suas respectivas letras.
É preciso compreender como se organiza a escrita. E para isso, como diz a premissa, é preciso interatuar com um objeto cultural, problematizá-lo e elaborar conceitualizações que constituem aproximações sucessivas à sua compreensão. A própria situação de revisão já se constitui em uma intervenção problematizadora. E os questionamentos da professora também podem fomentar ainda mais a reflexão de Davi. Ao invés de solicitar que ele estabeleça relações sistemáticas e explícitas entre letras e sons, é muito mais pertinente solicitar que Davi justifique suas decisões. É importante também ajudar Davi a refletir sobre o que produz. Questionar, por exemplo, por que na primeira cartela ele utilizou o M e na segunda cartela o A para escrever ma de macaco. Questionar se para escrever o ma de macaco precisa de M e se precisa de A. E se a resposta for positiva, questionar como ele pode resolver essa situação. Se for preciso, ajudá-lo a recorrer a palavras conhecidas, como os nomes dos colegas, para encontrar alguma informação que possa ajudá-lo a resolver essa situação. Ainda que Davi não consiga reescrever a sua cartela do jogo de memória, colocando o M e o A para a primeira sílaba de macaco, esse certamente será um questionamento que fomentará boas reflexões sobre o sistema de escrita alfabética. No âmbito de um ensino contextualizado e reflexivo, as intervenções docentes estão comprometidas com a problematização e não com o ensino explícito e diretivo da relação grafema-fonema. Isso pressupõe compreender que a reflexão se baseia na apresentação de problemas cuja resolução as crianças têm condições para enfrentá-los. Problematizar, portanto, não significa perguntar ou informar, mas possibilitar que as crianças coloquem em jogo o que pensam sobre os usos e funcionamento da escrita e oferecer as condições didáticas necessárias para que possam superar os desafios impostos pela situação didática. No âmbito da perspectiva construtivista psicogenética, o conhecimento produzido pela criança não é uma cópia fiel e linear da realidade, mas reorganizações lógicas e originais sobre as marcas impressas no papel. Por esse motivo, as intervenções didáticas realizadas pelos professores não devem estar baseadas em evitar ou corrigir o erro, mas assumir o compromisso de problematizar o que as crianças pensam, o que implica reconhecer o que sabem sobre os usos e funcionamentos da escrita e fazer algo com esses saberes.